Alô, galera do YouTube, salve, salve, professor Fred mais uma vez, para falar de alguma temática aí dentro da química medicinal, ou se você preferir, bioquímica, né? Mas aqui a gente vai até além da bioquímica, tá? A gente pode até ampliar esse aspecto para a química médica mesmo, porque é o seguinte, e aí, será que a isomeria, assunto tão falado dentro da química orgânica, é possível a gente pensar em algo mais fisiológico, em algo que esteja associado às ciências médicas? A resposta é claro. Primeira coisa, galera, vamos entender e lembrar o que é isomeria. Isomeria, galera, parte do seguinte princípio. Tem que tomar muito cuidado porque às vezes na biologia a gente não pega tanto o aspecto químico de fórmulas e a gente acaba tropeçando em algumas situações. Por exemplo, se eu chegar para você e colocar essa fórmula aqui, C6H12O6, sem colocar nome nenhum, eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas vão bater no peito e falar: isso é a glicose. Beleza, elas não estão de todo errado. Só, galera, que você tem que entender que a melhor resposta seria: pode ser a glicose. Porque pode ser, talvez não seja. Existe mais de uma molécula que possui essa fórmula molecular. Então, dentro da química orgânica, existem várias possibilidades de conexão entre os átomos. Isso faz com que substâncias diferentes possibilitam ter formas moleculares iguais. Como que é, Fred? Sim, eu posso ter uma substância diferente da outra que possui a mesma quantidade de átomos, de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. Então, essa fórmula molecular C6H12O6, ela não é exclusiva da glicose. Ela pode ser também da frutose. Então, pela fórmula molecular, eu não consigo ser tão específico assim para você. Precisaríamos analisar a fórmula estrutural, ou ainda mais, analisar uma fórmula espacial para ter certeza de quem é aquela molécula, qual é aquela substância. Agora, glicose e frutose são substâncias iguais ou diferentes? Diferentes. São substâncias diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Então, o segredo de isomeria está aqui, galera, ó, na fórmula molecular. Bateu o olho, tem a mesma fórmula molecular para mais de uma substância, essas substâncias têm um parentesco. Esse parentesco, nós falamos que elas são isômeros, né? Então, quando uma substância A é isômera de uma substância B? Primeiro, quando ela tiver a mesma fórmula molecular. O Fred, esse parentesco, duas substâncias sendo isômeras, o que elas têm de igual, o que elas têm de diferente? Óbvio que primeiro a fórmula molecular é igual. Agora, galera, as características, na maioria dos casos, são totalmente diferentes. Eu quero que você entenda que existe mais de um tipo de isomeria. Aqui a gente vai focar em uma que agrade mais a ciência médica. Mas existe mais de uma isomeria. Existe a isomeria que nós chamamos de plana e existe a isomeria espacial. Então, primeira coisa, dois casos. Dentro da isomeria plana, você tem 5 tipos, que é a isomeria de função, de cadeia, de posição, de composição, função, cadeia, posição, metameria, tá? Que é compensação, a mesma coisa, e tautomeria. São esses 5 tipos, ok? Agora, dentro da isomeria espacial, você tem a geométrica, que é aquela que você gosta de chamar de cis-trans, né? E você tem a óptica. A óptica é muito importante dentro dessa situação que eu vou trabalhar com vocês agora, tá? Ok? Me acompanhe aqui no slide para você entender melhor esses aspectos quanto situações onde eu falo para você a substância é isômera da outra, como se fosse realmente um parentesco. Então vamos aqui para o slide, galerinha. Turminha, olha só, se eu chegar para você no meu laboratório
e olhar um frasco ou qualquer outro laboratório, você olha no frasco, está escrito isso aí, ó, C2H6O. Está lá uma fórmula molecular. Aí você olha para aquele frasco, um líquido, né? Pô, C2H6O. O que será que é isso? Né? Vou pensar. Aí você pega um caderno, um papel, começa a rabiscar e você fala, já sei. Essa substância aí dá certinho. É um éter. É o metoxmetano. Olha aí que apareceu para você, metoxmetano. Pô, você estaria certo? Pô, pode ser que sim. A questão é que quem fez esse frasco aí, quem fez esse rótulo, escreveu apenas a fórmula molecular, pô, tá fora do mercado. Só a fórmula molecular não adianta nada. Precisa colocar o nome dessa substância aí, porque uma outra pessoa poderia pensar diferente de você. Poderia, na hora de conectar aí os átomos, chegar a essa fórmula, a um álcool. Então, seu amigo chegou a um éter, que é o metoxmetano, pode conferir 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E você chegou, por exemplo, no etanol, que é um álcool. Agora, essas substâncias são iguais ou são diferentes, galera? Poxa, elas são completamente diferentes. Tá? Nesse caso, nós temos uma isomeria que é daquelas primeiras que eu te falei. Lembra que eu te falei que ela pode ser plana ou pode ser espacial? Esse caso, a isomeria é plana, porque a diferença das duas moléculas está na fórmula plana. Lembra que eu te falei que pode ter disfunção de cadeia, posição, compensação, que é metameria, e tautomeria? Nesse caso, o que eu tenho? Uma isomeria de função, né? Porque as funções são diferentes, as funções orgânicas são diferentes. Então você tem um éter e você tem um álcool. E quando eu falo que essas duas substâncias são diferentes, galera, eu estou falando que o ponto de fusão delas é diferente, que a solubilidade em água é diferente, que o ponto de ebulição delas é diferente, que a densidade é diferente, ou seja, um tanto de característica diferente. O que realmente ela tem de igual é apenas a fórmula molecular, né, que faz chegar a essa classificação, a essa definição de isomeria. Tá? Então entenda que os isômeros são substâncias diferentes, que na maioria das vezes as características todas são diferentes. Dado que eu falei a maioria das vezes, porque pode ser que o isômero seja tão parecido com o outro que algumas poucas características são diferentes, como na isomeria óptica, né, que vai ser o nosso foco maior aqui. Agora, entender o que é a definição de isomeria? Ok? Quando eu tenho uma substância, várias substâncias, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias, mas elas possuem algo em comum, que é a fórmula molecular. Mas elas são totalmente diferentes, tá? Turminha, nosso foco da ciência médica, da química médica, vai estar aqui na isomeria óptica. E eu te falo, é a que mais aparece, tem aparecido em provas, tá? Fred, o que é essa tal isomeria óptica? Primeiro, ela se classifica onde nas isomerias? Na plana ou na espacial? Na espacial. Ela seja talvez o tipo mais importante de todas aí. A isomeria óptica é uma isomeria espacial. Quando que eu olho para uma substância e falo, cara, essa substância sofre isomeria óptica? Quando ela tiver, galera, um carbono que nós chamamos de carbono quiral, ou também conhecido como carbono assimétrico. Fred, o que é isso mesmo, carbono quiral ou assimétrico? Muitas vezes você tem questão que nem aprofunda muito em isomeria, mas te pergunta simplesmente assim, alguma alternativa, essa substância tem ou não tem carbono quiral ou carbono assimétrico? Lembrando, galera, o carbono faz 4 ligações, ok? O carbono assimétrico só pode aparecer se o carbono for saturado, se ele tiver as ligações todas simples. Mas não é em todo carbono saturado. Perceba que se você tiver um carbono saturado, esse carbono terá 4 ligantes, que eu chamei de L1, L2, L3, L4. Se esses ligantes forem todos diferentes, você vai estar diante de uma substância que sofre isomeria óptica. Então, esse carbono que você está de olho aí é o chamado carbono quiral ou carbono assimétrico, ok? Tudo certo? Galera, se você tem um carbono quiral ou um carbono assimétrico, existe a possibilidade dessa substância existir de 2 formas. Uma nós chamamos de destrógira,
isômero D ou isômero destrógeno, tá? E outra nós chamamos de levógeno. Ô Fred, o que é essa história de destrógeno e levógeno? O destrógeno e o levógeno são isômeros ópticos. Significa que o destrógeno, se você incidir uma luz polarizada em uma solução dessa substância, a luz vai desviar para a direita. E se você incidir a luz polarizada em um levógeno, a luz vai desviar para a esquerda. Galera, vem aqui no quadro para você entender melhor o que eu estou te falando. Olha só, imagine que eu desenhe para você aqui qualquer substância, vai. Eu estou desenhando aqui para você uma substância, vamos pegar uma que tem pelo menos alguma coisa a ver com a nossa química médica, vai. Então, galera, veja bem, estou desenhando aqui para você uma substância qualquer, tá? Perceba que essa substância, se você for analisar as funções que existem nela, você tem aqui um ácido carboxílico, C-OH, e você tem também aqui um álcool. Tudo bem, o cara poderia te perguntar para você quais as funções orgânicas, beleza. Esse aqui é o ácido 2-hidroxipropanoico, conhecido por aí como ácido lático, ok? Ácido lático. Esse é o famoso ácido lático. Galera, agora veja bem, é possível analisar se essa substância sofre ou não sofre uma isomeria óptica? É. Olhe para os carbonos e vê se tem algum carbono quiral. Se você for analisar esse carbono aqui da carboxila, ele não é quiral, ele é impossível de ser quiral, até porque ele tem uma dupla, né? Se ele tem uma dupla, nem 4 ligantes ele vai ter 3. Ele tem 4 ligações, mas o número de ligantes é reduzido por conta da dupla. Esse carbono aqui da ponta esquerda, esse carbono aqui, ele não tem 4 ligantes diferentes. Ele tem 3 ligantes iguais, ó. 3 hidrogênios. Agora, este aqui, ó, que eu estou colocando um asterisco, e é assim que nós marcamos os carbonos quirais, eu quero que você perceba isso aqui, ó. Olha só. Você tem a hidroxila, que é um ligante, você tem o CH3, que é outro ligante, o hidrogênio e a carboxila. Você tem 4 ligantes e os 4 ligantes são diferentes entre si. O que significa? Que esse carboninho aqui pode ser chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico. E sabe o que isso significa, galera? Que não existe apenas um tipo de ácido lático por aí. Existem 2 tipos. Existe um ácido lático que nós chamamos de destrógeno e um ácido lático que nós podemos chamar de levógeno. Um ácido lático que desvia a luz polarizada para a direita e um ácido lático que desvia a luz polarizada para a esquerda. 2 tipos. Assim, galera, se eu pegar a fórmula da glicose, eu vou perceber que existe mais de um tipo de glicose também. Ok? Isômeros ópticos. Agora, ô Fred, beleza, essas 2 substâncias aqui, já sei então que existem 2 tipos de ácido lático por aí, né? O destrógeno e o levógeno. Cara, eles são muito iguais ou não? São bem diferentes? Como é que funciona? Galera, é o seguinte, propriedades físicas como ponto de fusão, ponto de ebulição, tudo igual. Olha para você ver. Olha o tanto que é diferente daquela isomeria plana, né? Nos isômeros planos, como aquele álcool e aquele éter que eu te mostrei, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tudo diferente. Aqui, igual. Ponto de fusão igual, ponto de ebulição igual, densidade igual. Fred, o que eles têm de diferente? Primeiro, o desvio da luz. Então, uma propriedade óptica é diferente. Um desvia para a direita, outro desvia para a esquerda. E outra coisa muito importante aqui para nós, nesse tema. Propriedade fisiológica. O jeito que o destrógeno age no meu organismo é diferente do levógeno. Porque, galera, a maioria dessas substâncias, a ação no organismo depende de enzimas, que tem que ter um encaixe perfeito. A enzima que encaixa no destrógeno é diferente da enzima que encaixa no levógeno, tá certo? Beleza. Corta para 12 e volta aqui no slide para você entender com outras palavras. Como descobriram, galera, e não descobriram, mas tentaram, a partir desse momento, levaram essa história de propriedades fisiológicas diferentes muito mais a sério.
Existe um medicamento que se chama talidomida. Tá? A talidomida, galera, ela era vendida antigamente como uma mistura dos dois isômeros. A talidomida, ela tem isomeria óptica. Isso significa que ela tem carbono quiral. E até foi colocado aqui para você, ó, o asterisco, né, simbolizando a quiralidade. Tá? Então, existe um carbono quiral, um carbono que tem os 4 ligantes diferentes. E a talidomida, ela era vendida, como nós chamamos de mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? Pô, mistura racêmica é quando eu tenho uma mistura entre levógeno e destrógeno, quantidade equimolar, quantidade igual em termos de mols. Tá? E o que acontece? Acontece que nessa mistura racêmica, ela vem o quê? A talidomida destrógena e a talidomida levógena. Só que cada uma tem uma ação no organismo. Essa talidomida era muito usada para mulheres grávidas, tá? Como sedativo, ok? Só que é o seguinte, misturada a essa talidomida destrógena, existia também a levógena, que não se sabia, mas ela tem um efeito teratogênico, ou seja, deformação em fetos. Então, a partir desse momento nasceram muitas pessoas, né, muitas crianças com deficiências, principalmente em membros superiores, alguns inferiores, mas com deficiências. Tá? Fred, o que essa mão está fazendo aqui? Só para você entender que a diferença entre um destrógeno e um levógeno é exatamente a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Imagine que a mão direita e a mão esquerda, elas têm os mesmos dedos. Não é isso, gente? Dedão, dedinho, fura-bolo, minguim, sei lá, os mesmos dedos. Só que a ordem dos dedos é diferente. A ordem dos dedos é diferente. A minha mão direita, ela começa com dedão. Se eu colocar a minha mão esquerda para frente, ela começa com dedinho. Então, se você começar a associar a isomeria óptica, a mão direita e a mão esquerda, isso te ajuda bastante. Por exemplo, eu posso dizer para você que um destrógeno e um levógeno são não sobreponíveis. Fred, o que significa ser não sobreponível? Põe a sua mão esquerda para frente e a mão direita em cima. Vai encaixar cada dedo num dedo certinho? Dedão com dedão, dedinho com dedinho? Não. A mão direita e a mão esquerda são não sobreponíveis. Se eu colocar um destrógeno e um levógeno um em cima do outro, vai ficar os ligantes de forma diferente. Por isso que nós falamos que o destrógeno e o levógeno são imagem frente ao espelho. Né? Se eu pegar, olhar para o espelho, pegar minha mão direita e fazer assim, eu vou ver lá no espelho a imagem que é minha mão esquerda. Ok? Tudo certo? Então, tudo que você pensar para a mão direita e esquerda, você pode pensar para a isomeria óptica. A luva da mão esquerda não serve na mão direita. A enzima de um destrógeno não vai encaixar no levógeno, tá certo? Então, por isso que a atividade fisiológica, ela é diferente, tá certo? Então, geralmente, galera, um medicamento que é destrógeno não tem o mesmo efeito do medicamento que é levógeno, tá? Olha só, aqui nós temos um medicamento, um analgésico, tá? E nós temos um antitussígeno, ou seja, para tosse. Na verdade, um é isômero óptico do outro, tá? Então, só que um tem um efeito no organismo farmacodinâmico, que nós chamamos, diferente do outro. Então aqui até o cara foi, né, a indústria farmacêutica foi bem criativa. E uma substância, o analgésico, ele se chama Darvon. E o antitussígeno se chama Novrad. Percebeu que Darvon e Novrad é o contrário? Percebeu? Ah, ó, Darvon, Novrad, é o contrário o nome, fazendo uma alusão que uma fórmula é o contrário da outra, como se fosse a mão direita e a mão esquerda, tá? Então, o que é importante para você, galera? Volte aqui no quadro para você entender, para a gente fechar. O que é importante para você matar na isomeria óptica? Primeiro, fica ligado, carbono quiral, ok? Beleza, você conseguiu identificar o carbono quiral? Não se esqueça. Se tiver um carbono quiral, eu tenho um destrógeno e um levógeno. Fred, se tiver mais de um, aí eu vou ter que fazer aquela formulinha, lembra? 2 elevado a N, né? Então, por exemplo, se eu tiver 2 carbonos quirais,
vai ser 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Metade é destrógeno, metade é levógeno. Então seria 2 destrógenos e 2 levógenos, ok? Lembrar o que é mistura racêmica, mistura equimolar de destrógeno e levógeno. E turminha, tome muito cuidado. Destrógeno e levógeno têm duas coisas diferentes, o resto é igual. O que é diferente? Propriedade óptica, óbvio, um dizia para a direita, outro dizia para a esquerda, e propriedade fisiológica. Então lembra que a ação no organismo de uma substância destrógena será diferente do seu enantiômero levógeno, tá? Fred, o que você falou? Enantiômero? Enantiômero é uma forma da gente chamar carinhosamente o destrógeno e o levógeno, ok? Se você não gostou de enantiômero, chame de antípodas ópticos. Piorou, não é? Eu sei que piorou. Ok, galera? Então fique ligado nessas informações. Turminha, acesse aí os vídeos, estude bastante, se inscreva no canal, não esqueça de curtir e fique ligado que toda hora vai pintando um vídeo novo aí para você. E essas informações, com certeza, pode aparecer para vocês em alguma prova, ok? Um abraço, professor Fred, fiquem com Deus.